graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, estamos no módulo 1, no livro 2, Anjos, Homem e Pecado. Capítulo 6, a natureza essencial do homem. Na aula passada, nós vimos, no tópico 2, o homem espiritual. E tentamos responder várias perguntas. Uma delas foi, por que é necessário haver regeneração do espírito? Porque o homem é um espírito caído. O espírito do homem ainda existe, mas ele se acha separado de Deus e sem poder de comunhão com ele. Desse modo, amados, há necessidade de um espírito novo. Somente Deus, que originalmente deu vida ao homem, poderá soprar novamente na alma do homem e infundindo ali uma nova vida espiritual nela. E isto é o que a Bíblia chama de regeneração. E também, de acordo com o ensino da Bíblia, podemos dizer que o espírito possui 3 faculdades principais: consciência, intuição e comunhão. Amém? Bom, mas na aula passada, nós recebemos algumas perguntas, né? O irmão Rafael F. Souza, ele fez 2 perguntas. A primeira, a função tricotômica do espírito não conflita com as teofanias? Não, pois a faculdade do espírito tem a função de facilitar o relacionamento do homem com Deus. Elas nos levarão a conhecer a vida espiritual. E como nós havíamos dito, nosso curso nós vamos acrescentando gradativamente mais a cada módulo, a cada instante. É bom lembrar que, apesar de ter apresentado 3 faculdades do espírito, elas não são as únicas, amados. Ok? Apenas são as principais, segundo a palavra de Deus. E também, nenhuma delas é o espírito em si, pois ele mesmo é substancial, é pessoal e é invisível. Ok? Então, tenha isso em mente. Teofania. Teofania é a manifestação da presença divina, seja ela de forma pessoal ou impessoal. Ou na palavra de Deus, um exemplo de forma impessoal. Em Êxodo, você vê Moisés e a sarça ardente. Tá? Então, ali é um fogo que estava presente sobre uma sarça e a sarça não se consumia. E que chamou a atenção de Moisés e fez com que ele fosse até lá para ver esse fenômeno de perto. E Deus falou do meio do fogo da sarça para ele. Ok? De maneira pessoal, tá bom? Em Gênesis, nós vimos a história antes da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que Abraão estava debaixo de um carvalho e apareceu 3 homens para ele. Ele preparou um banquete para esses homens, eles comeram, depois um ficou e 2 seguiu viagem. E esse que ficou, ele se apresentou como sendo Deus. E ele disse para Abraão, por acaso não farei saber ao meu servo o que pretendo fazer? E narrou a história que ele estava com pretensão de destruir Sodoma e Gomorra, em que Abraão começou a interceder. Okay? No Novo Testamento, nós temos a manifestação com a permissão de Deus, em que anjos apareceram. Um apareceu para Isabel, prima de Maria, e depois apareceu para Maria, para trazer a comunicação de boas novas do que estava para acontecer e de como seria a vida daquelas 2 crianças. Né? João, Jesus. Ok? Então, esse é o fenômeno chamado de teofania. É a manifestação
da presença divina. Né? Amém? Segunda pergunta. Só temos conhecimento de Deus pela intuição? Sim. Pela intuição cristã, Deus nos faz conhecer a si mesmo e a sua vontade. Para quê? Para que possamos andar de acordo com elas. Né? O sentir espiritual, amados, é chamado de intuição. Né? A vontade de Deus é que seus filhos, é que eles andem segundo o Espírito. Talvez você possa até questionar, mas como é andar segundo o Espírito? É viver pela intuição, pois a intuição expressa o pensamento do Espírito, que, por sua vez, expressa a mente de Deus. Amém? E gradativamente nós vamos ampliando. Bom, Rafael, espero que tenhamos conseguido responder as suas perguntas, mas se ainda ficou alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta que nós estaremos respondendo, bem como todos os irmãos aí que tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Nós estaremos a resposta o mais breve possível. Então, dando continuidade no tópico 3 de hoje, a nossa aula de hoje, a alma do homem. Bom, a natureza, a origem e a continuidade da existência da alma fizeram-se tema de discussão de todos os círculos de filósofos gregos. Platão, por exemplo, ele cria que a alma ela era pré-existente. E não só pré-existente, como ele também acreditava na transmigração da alma. Ok? Mas talvez você possa perguntar, mas o que é alma? Bom, para John D. David, no dicionário bíblico, ele define a alma como sendo uma entidade espiritual incorpórea que pode existir dentro de um corpo ou fora dele. A alma é o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Então, a função da alma é manter os dois elementos num relacionamento harmonioso. O espírito e o corpo, num relacionamento harmonioso. Então, vamos aprofundar um pouco mais. Né? Através do espírito, o homem se comunica com o mundo espiritual e, através do corpo, com o mundo natural. A alma fica no meio e exercita o seu poder para discernir e decidir quem deve reinar, se o mundo espiritual ou se o mundo material. Né? Então, essa é uma das funções da alma, ok? Os teólogos apresentam duas ideias acerca da alma e, consequentemente, a respeito da natureza do homem. Nós já vimos essas ideias, mas nós vamos aprimorar um pouquinho mais nesse ponto. São elas a dicotomista e a tricotomista. A interpretação dicotomista diz que há apenas dois elementos essenciais que constituem o homem, né? O corpo, que é formado do pó da terra, e a alma, que é o princípio da vida, tanto do homem como do animal. A alma contém duas substâncias. Uma é a alma, que sente e recorda. A outra é o espírito, que tem consciência e possui conhecimento de Deus. Assim sendo, o espírito não é uma entidade distinta da alma, mas um aspecto ou um desdobramento da alma. Amém? Mas, amados, vamos buscar na palavra de Deus. Vamos analisar na palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Temos o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém?
Então, observe, nesse versículo, o escritor divide os elementos não corpóreos do homem em dois: alma e espírito. E a parte corpórea aqui são as juntas e as medulas, ou seja, órgãos do movimento e dos sentidos. Então, vamos relembrar aqui um pouquinho do Velho Testamento, do sacrifício. Quando o sacerdote usava a perdeneira ou uma espada para cortar ali e dividir completamente as partes do animal imolado, nada no interior podia ficar escondido. Tudo era exposto. E no átrio ficava essas partes expostas para todos os presentes verem. Da mesma forma, o Senhor Jesus aplica a palavra de Deus ao seu povo para separar tudo, para penetrar até a divisão do espírito, da alma e do corpo. Então, onde a gente pode chegar à seguinte conclusão: a alma e o espírito podem ser divididos. Logo, possuem naturezas diferentes. Desse modo, torna-se evidente que o homem é constituído de três partes. Interpretação tricotomista. Como nós já dizemos, vamos repetir novamente, o homem compõe-se de três partes, ou elementos essenciais, que vêm a ser o espírito, a alma e o corpo. Nós já falamos do espírito na aula passada. Hoje nós estamos falando da alma. E na próxima estaremos falando do corpo. Nós vamos ver outras passagens da palavra de Deus que fortalece essa interpretação tricotomista. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse versículo, amado, mostra de modo mais preciso que o homem é dividido em três partes. Então, de acordo com o apóstolo Paulo aqui, como é que uma pessoa é santificada em tudo? Pela conservação do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Amém? O corpo. Então, o corpo é a matéria da sua constituição, o revestimento externo do homem. E podemos designá-lo pelo termo bios, né? Que se refere aos meios da vida ou da subsistência. Ok? A alma. A alma, no hebraico, vem da palavra nefesh, e do grego, psiche. Né? Então, é o princípio da vida animal que o homem possui, bem como os brutos. Ok? A ela pertence o entendimento, a emoção e a sensibilidade, que vai terminar com a morte. O espírito. Uma palavra vem da palavra hebraica, ruá, e do grego, pneuma. É o princípio do homem racional e da vida imortal. Segundo Scofield, ele diz o seguinte: sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, o conhecimento do mundo. Amém? Então, o corpo é o tabernáculo da alma. A alma é a sede da personalidade. Amém? Então, a alma, amados, é o ponto de convergência do espírito e do corpo. Os elementos que nos dão status de ser humano pertencem à alma. Então, veja bem, antes da regeneração, tudo aquilo que faz parte da vida, seja o ego, o intelecto, a mente, os ideais, o amor, a emoção,
o discernimento, a capacidade de decidir, etc. São experiências da alma. Então, a vida da alma é a existência natural do homem, aquilo que aquilo que o faz viver e que lhe dá alento, né? É o poder pelo qual ele vem a ser o que é. Amém? Mas vamos aprofundar um pouco mais. A alma ela é constituída, como nós já mencionamos, de 3 faculdades principais: a vontade, a mente e as emoções. Então, vamos começar pela vontade. Vontade ou livre-arbítrio. É um instrumento que utilizamos para tomar decisões e revelar a nossa capacidade de fazer escolhas. Ela é o que nos diferencia de um autômato, de uma máquina. Portanto, a vida do homem é simplesmente a expressão da soma das suas energias mentais, emocionais e volitivas. Mas você pode, talvez, questionar: como reconhecer a ação do livre-arbítrio ou da vontade? Ela é manifesta quando queremos ou não queremos alguma coisa. Então, a vontade, o livre-arbítrio, se constitui de desejo, de decisão e de ação. Amém? Livre-arbítrio. Agora vamos para o segundo ponto. A mente. A sede dos nossos pensamentos manifesta a nossa capacidade intelectual. Dela surge, por exemplo, a sabedoria, o conhecimento, o raciocínio. Se não a tivéssemos, o homem seria um tolo, um irracional. Bem? Terceiro e último, a emoção. É um instrumento pelo qual existimos ou exercitamos nossos gostos e antipatias. Né? Através dela, sentimos afeição, sensação, prazer. E assim, somos capazes de expressar o amor ou o ódio, de sentir alegria ou ira, tristeza ou felicidade, etc. Então, a falta da emoção nos tornaria insensíveis, como uma pedra ou um pau. Né? Para nós concluirmos, então, essa parte e essa aula de hoje, nós temos que entender que todo o homem natural tem uma alma com todas as funções. Em outras palavras, é a vida que o homem recebe ao nascer. Tudo o que essa vida possui e tudo o que ela possa vir a ser, encontra-se na esfera da alma. Por isso que nós temos que conhecer, de termos um conhecimento bem apurado com relação à alma. Né? Para quê? Se eu conseguir discernir, compreender, entender bem as coisas da alma, eu terei maior facilidade depois para reconhecer as coisas que são espirituais. Amém? Então, que a gente possa buscar conhecimento e conhecer mais. Esses vídeos você pode assistir quantas vezes for necessário para ir apurando o seu conhecimento. O objetivo aqui é conhecermos, para que possamos discernir, para que possamos nos aproximar mais de Deus, para que possamos usufruir de tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém?
Na próxima aula, nós veremos o tópico 4, o corpo do homem. Amém? Observe, o corpo ele tem também 3 funções. Né? Movimento, sensação e instinto. A Bíblia apresenta o corpo como um instrumento, tabernáculo, a oficina do Espírito. E ele é o meio pelo qual o Espírito se manifesta e age no mundo visível e material. Isso aqui é ponto importante. Para que eu tenho que aprender e memorizar sobre isso? Porque futuramente vai vir assuntos em que nós estaremos tratando a esse respeito. Né? E o nosso objetivo, como nós já havíamos dito para vocês, é ir acrescentando gradativamente mais sobre determinados assuntos. Não acrescentar de uma vez, mas gradativamente nós vamos acrescentando para que dê tempo de você digerir tudo e ir crescendo com a palavra. Então, continuando. Na afirmação de Jesus a Nicodemos, que diz: o que é nascido da carne é carne. João 3:6. Observe que este versículo ele suscita 3 perguntas e que nós vamos tentar resolver e responder na próxima terça-feira. Primeira delas, o que é a carne? Segundo, como é que o homem se torna carne? Terceira, qual é a natureza dela? Amém? Então, que nós nos aprofundemos nesses tópicos e na próxima aula nós estaremos terminando o capítulo 3, a natureza do homem. Amém? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like ou o seu dislike. Né? Convide pessoas, mande para pessoas, para elas estarem participando, interagindo, aprendendo um pouco da palavra de Deus, para que nós possamos também estar evangelizando as pessoas através da palavra. Amém? Nós contamos com o apoio de todos vocês. E que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.